Nós vamos falar agora sobre o programa Produtos Premium, tá? Programa da Secretaria de Inovação do Estado do Rio Grande do Sul. Então, vim aqui, meu nome é Jonathan, faço parte da Secretaria de Inovação. Vim aqui para apresentar um pouco para vocês sobre a dinâmica aí desse programa Produtos Premium, que é um programa que visa aí agregar valor nas cadeias produtivas do Rio Grande do Sul, bem voltado para o agronegócio, voltado também para a agroindústria, e tem como objetivo pegar aquilo que a gente tem de produto que é tradicional nosso, que é inovador, ou que é diferente, ou que tem agrega valor de alguma forma, valorizar e trazer informação para os nossos clientes dentro do Rio Grande do Sul, fora do Rio Grande do Sul. A gente tem anseio de levar esse selo para vender produto no mundo inteiro, né? Então a ideia é justamente estampar nos nossos produtos aquilo que o Estado chancela como algo sendo diferenciado dentro de um determinado setor, da onde a gente já é um produtor reconhecido ou diferenciado, né? Então, aqui um pouco da ideia do que é o nosso programa, né? Então, é um programa que ele é feito, ele não é um programa do governo, ele é um programa já de Estado, né? Ele foi publicado por um decreto, então ele tem uma continuidade independente do governo, né? E ele é multissecretaria, embora a SICT coordene isso, lidere isso, tem a Secretaria da Agricultura, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria do Meio Ambiente, a FAPERGS dentro do programa, tudo isso num comitê gestor. Tá? Que esse comitê gestor é quem define as grandes linhas de ações do programa, que setores que a gente vai apoiar, que setores que a gente não vai apoiar. Né? E a nossa estratégia está bem voltada para apoiar a agregação de valor. Então, nosso principal trabalho é identificar, dentro do estado do Rio Grande do Sul, setores e produtos que agregam valor dentro daquilo que se espera do produto, fazem um produto diferenciado e estampar um selo a partir de critérios, objetivos e princípios que a gente estabelece, e nesse selo, através dele, comunicar para o cliente que aquele produto vale mais do que o que se espera para os produtos normalmente daquele tipo de setor, tipo de categoria. A gente faz isso com azeite de oliva, está fazendo isso com a carne bovina, com a carne ovina, estamos iniciando com a cachaça, já tivemos algum contato com arroz, com a nossa pecan, então estamos sempre aí dispostos a iniciar esse trabalho em novos setores, né? Na equipe a gente tem a Suzana Sperri, que é a coordenadora do projeto, do programa. Além de mim, a Silvia Schumacher, o Rafael Plagioli e o Júlio Endes fazendo parte da equipe, coordenando esse trabalho, mas a gente também tem várias pessoas de várias outras secretarias que fazem parte de comitê gestor, grupos de trabalho, comitês avaliadores, porque todos esses programas, todos esses selos que a gente estabelece em setores de alimentos, é selo mesmo, a gente cola uma etiqueta no produto, como se fosse uma indicação de procedência, só que gerido pelo Estado e não no INPI, né? Todos eles têm critérios objetivos que a gente avalia dentro daquilo que a gente conversa com o setor, com a cadeia, com os produtores, com a indústria, daquilo que é importante que o cliente está valorizando e agregando valor, a gente estabelece aquilo como critério, avalia nesse produto esses critérios, né, para definir um selo, né, e aí os produtos que se candidatam têm que atender esses critérios. Então, tem todo um grupo avaliador multissetorial, com produtores, com indústria, com outras secretarias fazendo parte, para verificar que esses critérios são atendidos, para que a gente passe essa informação para o consumidor com mais confiança. Que aquele é um produto que tem uma série de princípios que depende do selo em questão, né? Eu vou falar um pouco disso de cada vez. Então, aqui um pouco da estrutura dos trabalhos que a gente já fez, né? Então, nós temos um comitê gestor, que é multissecretarias, grupos de trabalho que vão para cada setor para definir um selo. Quando a gente tem a procura de um setor, o setor procura nós, ou através de um de nós, ou através do e-mail. Informando o interesse, a gente começa um contato com esse setor, verifica se realmente há a possibilidade, há um interesse real do setor como um todo, não apenas de um indivíduo, de trazer um selo de identidade e qualidade para dentro desse setor. E aí a gente começa a contatar produtores, indústrias, e pessoas relacionadas à academia, a quádrupla hélice, né, porque a gente tem o governo também participando, para formar um grupo de trabalho para estabelecer quais são os princípios do selo para aquele setor, o que aquele selo vai comunicar, né, e como é que nós vamos medir isso para saber se aquele produto está mesmo tendo essas características, para aí a gente poder estabelecer um selo para o setor. Né. Além disso, a gente tem outros trabalhos. Eu não está apontando, mas não tem problema. A gente tem o guia do Produtos Premium, que é uma referência de como produzir produtos premium no setor,
é uma ferramenta muito útil, está disponível no site da SICT. Por que ela é útil? Ela é um trabalho que já vem até anterior à própria SICT, de um trabalho anterior da Agência Gaúcha de Desenvolvimento Econômico que tinha, que eles estabeleceram uma série de princípios para agregação de valor, porque foi visto já naquela época que a indústria gaúcha na área alimentícia, ela não é uma indústria de ponta tecnológica a nível mundial. Ela não está no topo da maturidade de tecnologia industrial, então ela tem que se aperfeiçoar em nichos de mercado. Ela tem que buscar diferenciais, porque ela não vai competir em escala, não vai competir em produtividade. A indústria gaúcha mesmo, aquelas que são indústrias agroalimentares do Rio Grande do Sul, usando produtos gaúchos, que nasceram aqui, elas muitas vezes não vão competir em escala com a indústria internacional, elas não vão competir em produtividade, não vão competir em preço. Então, o que elas têm que buscar? Um produto de uma qualidade diferenciada, um produto com agregação de valor, um produto que traz algo diferente, que vai permitir que um consumidor pague algo a mais, e daí sim ela vai conseguir um posicionamento de mercado. Porque se ela for lutar por preço, ela vai naufragar ou ela vai acabar sendo absorvida. Então, para ela manter uma identidade, para ela manter uma capacidade de produção própria e se desenvolver, ela tem que fazer produtos diferenciados que atinjam a necessidade de demandas do setor, como, por exemplo, produtos com apelo de qualidade ou com apelo ambiental, ou um produto que atenda um determinado nicho, né? E a gente vê isso muito nos produtos gaúchos, como, por exemplo, a carne do Pampa Gaúcho é uma carne que ela tem uma pegada ambiental menor, né? Ela não tem tanta emissão de carbono, fala-se tem absorção de carbono, né? De CO2, no caso, em função das características do bioma. Né? E a gente sabe que tem uma emissão de metano muito grande na pecuária, né? Que tem uma equivalente de CO2, mas no Rio Grande do Sul essa pecuária acaba tendo um perfil diferenciado em função do nosso bioma. Né? O nosso bioma, que é comum com a Argentina e com o Uruguai, ele tem uma vegetação mais rasteira, tem uma variedade muito grande de gramíneas, e ele acaba sendo que o ruminante ele é importante para a manutenção do equilíbrio desse bioma. Sem o ruminante, sem o gado, esse bioma não sobrevive, ele se deteriora. Né? Então, com isso, e as características da pecuária que é feita no Rio Grande do Sul, que é uma pecuária mais de extensão e não tanto intensiva, acaba sendo um produto que ele acaba tendo um benefício ambiental até. Então, ele acaba tendo uma absorção de CO2 em relação ao que ele emite, ao contrário da pecuária a nível mundial, que se fala muito na emissão de metano, que é um grande problema aí para a questão de aumento do efeito estufa. Né? A mesma coisa a gente pode falar, claro, por outros motivos, a gente tem o diferencial do nosso azeite, que o diferencial do nosso azeite é uma qualidade diferente do que o azeite que vem de fora. O azeite que é vendido no Brasil, vindo de fora, normalmente ele é um azeite que ele se vende como extra virgem, mas não é um produto extra virgem. Alguns são, muitos não são, até porque até alguns anos atrás, a produção de azeite extra virgem a nível mundial era menor que o consumo. Né? Então, se produzia uma determinada quantidade de X de azeite extra virgem e se consumia 2X. Né? Então, obviamente, o mercado brasileiro, que era um mercado menos conhecedor do produto, até porque então não produzia até 10, 15 anos atrás, menos experiente, ele acabava com menos estrutura laboratorial para identificar o que é um produto extra virgem ou não, até mesmo experiência de paladar, recebia muito produto virgem, denominando-se extra virgem. Comprava gato por lebre, isso está reduzindo agora em função até do azeite gaúcho da fiscalização. Mas o azeite gaúcho ele tem a vantagem que ele foi todo produzido a cadeia já pensando em produzir um produto de qualidade que não existia aqui, um extra virgem sendo extra virgem. Né? Então nós temos um produto aqui que ele é muito fresco e muito qualificado. Né? E nós temos também a cadeia do ovinos aqui que a gente trabalha, que também vai ter características bem próprias, bem similares, que a gente consegue vender para o produto. Então, a gente sempre forma um grupo de trabalho para identificar essas características do setor, o que é positivo e o que precisa ser vendido para o mercado como sendo aquilo que o setor tem a oferecer, e aquelas que são as boas práticas que nós queremos que os outros produtores, que estão um pouco atrás dentro da própria cadeia, busquem. Né?
Aí aqui, então, a gente tem também os casos de inovação que a gente desenvolveu, acho que teve a terceira edição já agora, que geralmente são uma chamada pública que a gente faz, de 2 em 2 anos, geralmente, não chega a fazer todo ano, para identificar produtos, e aí não são setores, são produtos específicos que estão fora do nosso radar, que são diferenciados, que têm agregação de valor como base, né? E aí a gente faz um livreto com esses casos, contando a história do produto. Então, para o produtor, para a indústria, é uma boa forma de inspiração, porque ele vai ver como outras pessoas se posicionaram no setor buscando agregação de valor. Aí aqui falando um pouco mais da carne premium gaúcha, que foi o primeiro selo que nós montamos, o primeiro setor que a gente buscou, né? Os princípios básicos que nós usamos para desenvolver o selo na carne premium gaúcha foram bem-estar animal, segurança do alimento, respeito à cultura gaúcha, sustentabilidade ambiental, rastreabilidade e transparência, predominância de raças taurinas de corte e eficiência do sistema produtivo. Tá? Esses princípios, que é aquilo que regulamenta o nosso, que é aquilo que a gente busca no nosso regulamento, é aquilo que a gente busca trazer no produto e busca comunicar para o cliente, isso quem nos trouxe foram os próprios produtores, as próprias indústrias conversando com eles. E uma característica interessante aqui na carne premium gaúcha é que a gente busca o trabalho associativo aqui dentro. O produtor ele não consegue se inscrever sozinho. Ele tem que fazer parte de uma associação que esteja associada ao selo. Nós temos hoje tanto a Proxima, que é a da Associação de Carne do Campo de Cima da Serra, quanto a Propampa, que é a maior associação de produtores de carne bovina aqui do Rio Grande do Sul, dentro do selo. Aí os produtores que fazem parte dessas associações ou de outra associação que busque se cadastrar junto ao programa Produtos Prêmio podem se inscrever e junto também a associação indica quais são os frigoríficos que estão habilitados para trabalhar com o selo. Então, tanto o frigorífico tem critérios para atender, quanto o produtor tem critérios para atender e a associação tem critérios para atender. Né? Porque alguns dos nossos requisitos a gente traz para a associação. A associação tem que ter isso, isso e aquilo. Né? Então, ali a gente vai ter características que vão se referir à raça animal, porque aqui no Rio Grande do Sul nós temos tradicionalmente a capacidade, pelo nosso bioma, pela forma como a gente faz a pecuária, de trabalhar com raças taurinas, raças de origem europeia. A gente não trabalha com zebu, a gente até tem alguma coisa de zebu, mas a grande característica da produção pecuária no Rio Grande do Sul é a gente conseguir trabalhar com Angus, com Brangus, com Hereford, né? Com ou raças puras britânicas ou europeias ou híbridas com zebuíno, né? E um percentual de sangue taurino mais elevado do que em outros lugares. Então aqui é permitido até, se não me engano, 3/8 de sangue zebuíno, né? Isso dá uma carne que ela tem uma maciez diferente. Ela tem uma gordura entremeada diferente. É um produto muito diferente do que aquele que é geralmente produzido no Centro-Oeste, né? Ele acaba tendo uma qualidade bem melhor. E nós temos, então, tanto marca própria da Propampa, quanto da Proxima dentro deste selo. Então, aqui no grupo de trabalho que nós temos com a carne bovina, nós tivemos a participação dessas duas associações. Nós tivemos também a participação do Estado em vários setores, da Embrapa Pecuária Sul, né, um parceiro que a gente sempre busca, das Estâncias Gaúchas, que não é uma associação de produtores propriamente dita, mas é um grupo de produtores que faz um trabalho muito diferenciado. Inclusive, o couro dos animais deles era usado pela Verte, aquela máquina de calçado, naquela marca de calçado. Né? Nós tivemos também a participação da Universidade de Santa Catarina, Universidade de Santa Maria no trabalho, principalmente na questão ambiental, nessas questões de análise de pegada de carbono, emissão de metano, balanço de CO2. E nós tivemos também gente relacionada à NIT, à Unitec, da URGS, participando desse grupo. Então, quem pode solicitar o selo da carne bovina, né, o Carne Premium Gaúcha, são produtores associados a cooperativas e associações, também Federacites, as CITES, né, da Federacite, as cooperativas, associações de produtores, as indústrias e os varejos de carne. Tá? Porque, por uma característica do nosso consumidor, a nossa ideia inicial era vender com selo
colocar o selo apenas em produto embalado por uma questão de controle. Mas por uma característica do consumo no Rio Grande do Sul, da carne, a gente viu que isso ia limitar um pouco o mercado. Então, a gente permitiu selar produto não embalado. E aí, como é que funciona? A gente tem que controlar o varejo. Então, só pode ser vendido carne com selo não embalada em varejos que a gente autoriza, porque daí ele vai ter segregação na bancada. Até hoje, os varejos que a gente autorizou a venda da carne são varejos da carne não embalada, são varejos que vendem exclusivamente a carne do selo. Tá? Mas existe a possibilidade de um varejo apresentar para nós o processo de segregação e vender outras carnes que não são seladas. Até hoje a gente não aprovou nenhum nesse cenário, tá? Em função justamente da dificuldade dele comprovar essa segregação. E é destinado à carne in natura. Então, o processo, como é que funciona? Geralmente a certificação é por 2 anos, mas em 6 meses a associação encaminha para nós os dados de quanto de produto foi produzido, comercializado naquele último período, e todos os lotes a gente recebe informação. Então, a gente tem o envio da documentação por e-mail, né? Avaliação pelo grupo avaliador dessa documentação, alguma auditoria, se a gente julgar necessário, autorização do uso e um processo de renovação de 2 em 2 anos. Né? Então, a gente trabalha questões como rastreabilidade, a gente exige neste selo, junto com o selo, que a embalagem ou, no caso, o estabelecimento de venda, caso não seja carne in natura e não embalada, tem um QR Code que direcione para a página da associação que controla esse produto. E lá, nesse QR Code, nessa página, o consumidor consiga verificar todo o lote comercializado com um selo. Né? Então, ali ele vai ter histórico com a idade dos animais, o grau de acabamento, a história do produto, a raça. Então, todo um histórico daquele sistema produtivo, da onde que veio. Né? Não chega a ser um sistema de rastreabilidade completo por blockchain, mas já é o princípio. Tá? Então, aqui a gente tem esse cuidado de vender essa história, de vender esse produto. Tá? Então, aqui, mais ou menos o que a gente tem de critérios, não em linhas gerais, eu não vou abrir o critério para vocês, porque tem no site, mas são bastantes critérios, daí não faz sentido. Mas nós temos critérios para o produtor, nós temos critérios para a indústria, nós temos o critério do varejo, quando ele vende carne não embalada, e nós temos critérios para o rótulo, porque nós temos um manual de identidade de qualidade, um manual de identidade visual, desculpa, deste selo. Né, que ele tem um formato, tem um tamanho, tem um padrão de cor para ser utilizado. Né. Aí, a documentação toda disponível para entender o processo, submeter para nós, está disponível no nosso site. Nós temos lá dentro da página da SICT, lá em produtos, nós temos dentro do produto prêmios, nós temos lá separado por cada setor. Ou tu pode colocar SICT, direto sict.rs.gov.br, /carne-prêmio, vai direto para a página do selo, e lá vai ter todos os documentos com regulamento, os anexos que tem que encaminhar para nós, os critérios que tem que atender, ou pode entrar em contato conosco por e-mail ou por telefone, né? No caso o e-mail carne-prêmio@sict, que a gente explica, conversa. Cansamos de pegar e explicar para o produtor, não, tu tem que fazer isso, o que tu tem, o que tu não tem, está faltando isso para ti, né? Para ele entender o que ele tem que atender para ter todos os critérios para atender esse selo. De forma similar, nós temos o nosso selo para o azeite de oliva extra virgem. Também é um trabalho que a gente tem muito contato com o associativismo, né? Porque a gente acha importante que o produtor se organize e que ele não trabalhe sozinho. Muitas vezes o que o produtor vem para nós buscar, quando ele vai falar em agregação de valor, é que ele não tem uma relação tão fácil com a indústria, porque às vezes a indústria quer fazer um produto mais comodizado, porque tem mais público, mais mercado, embora o preço seja menor. E dá um menor pagamento para o produtor, e o produtor, às vezes, ele tem um trabalho, um cuidado adicional a mais, que ele não consegue a bonificação. Né? Então, para mudar essa visão da indústria, essa conversa da indústria, o produtor não pode entrar sozinho. Ele tem que vir junto com outro grupo de produtores. Ele tem que formar uma massa crítica, mesmo que seja para atender um nicho, uma quantidade de produtores que mostre que existe uma produção mínima para atender aquele nicho. Né? Então, por isso que a gente busca o máximo possível trabalhar a questão do associativismo, para que o produtor tenha força e sente junto e trabalhe junto com a indústria.
e não para a indústria, que eles trabalhem lado a lado, com uma divisão mais equânime dos lucros, né, e também atendendo a necessidade da indústria, porque não adianta tu ter um produtor que tu vai manter aqui no azeite de oliva isso é muito comum, né, as produções serem pequenas. Então não adianta tu ter uma produção pequena e depois não tem produto no mercado, né? Então a gente tem que garantir que haja produto continuamente no mercado. Então para isso tu tem que ter um volume de produção, né? Então aqui no azeite de oliva a gente também tem um trabalho associativista voltado, só que aqui a gente faz junto com o Ibroliva, que é o Instituto Nacional da Olivicultura brasileiro, né? No caso é nível nacional, mas ele é muito focado no Rio Grande do Sul. Nas edições anteriores, o selo foi exclusivo para quem estava associado ao Ibroliva. Este ano nós estamos abrindo para produtores não associados ao Ibroliva, porque tem gente que não é associado e produz, tem acesso a esse selo, mas daí eles têm que não precisam se associar ao Ibroliva, mas fazer via Ibroliva, que é o contato que a gente tem para fazer emissão de selo, né, para fazer o recebimento de amostras, porque aqui a gente faz controle físico-químico, controle laboratorial de ensaio sensorial. Então a gente precisa de uma forma de organizar todo esse lote de produtos. Então a gente usa o Ibroliva para isso, né? Pode. Tá. Na carne, que é por ciclo, né, ele tem que periodicamente nos entregar algumas informações que a gente solicita, a associação nos encaminha essas informações, que a gente usa isso como controle da manutenção das condições. Só quando fecha os 2 anos que ele tem que caminhar tudo de novo, a gente verifica tudo de novo. Mas a gente mantém no regulamento a obrigação de nos informar qualquer alteração, a informação de que a obrigação de novos produtores só podem ser incluídos se eles participarem de todo o processo, porque o processo tem o processo individual da associação e tem o processo individual do produtor. Então, para incluir um novo produtor da associação que vai produzir carne para o selo, aquele produtor tem que ser incluso, né? E qualquer alteração eles têm que nos informar. E além disso, semestralmente, ele tem informação de quantidade, de lote, de volume de produção, controlado por produtor, controlado por frigorífico, que eles têm que nos informar, né? Mas o controle completo só é feito de novo na renovação. Tá? No azeite de oliva, ele é um produto de safra. Tá? Então tem essa questão que é diferente. A carne, por mais que tenha um período mais do ano onde se produz mais, ele não é um produto de safra, ele é um produto contínuo. No azeite de oliva, como ele é um produto de safra, a gente se aproveita disso. Então a gente dá o selo não para a marca, a gente dá o selo para o lote daquela safra. Tá? Então aquele lote, sim, ele é inspecionado, ele vai passar por todos os critérios e ele recebe o selo, e aquele selo é só para aqueles lotes que foram inscritos no selo. Né? Então, no ano seguinte, quando ele fizer uma produção nova, que é a safra anual, ele vai ter novos lotes, ele vai ter que pedir novamente. Né? Então, todos os lotes acabam sendo inscritos individualmente e verificados individualmente. E aqui na questão do azeite de oliva, a gente faz análise, a gente não faz, né, óbvio, ele entrega para nós análises físico-químicas feitas em laboratórios acreditados pela 17.025, que aqui no Brasil só tem 2 e o principal é da Embrapa. Né? Então, geralmente é relatório da Embrapa, do lote em questão. Ele também tem que entregar para nós, são 2 garrafas do produto, né? Que daí elas são descaracterizadas, né? Tem uma garrafa própria só para isso, que nós fazemos nós mesmos painel sensorial. Como é que a gente faz painel sensorial? Tá? Eu sou o chefe do painel no caso, eu tenho treinamento no Laboratório Federal, no Laboratório de Fiscalização Agropecuária do MAPA, né, com azeite de oliva, faço parte do painel deles também, e nós usamos as pessoas e o local do painel do Ministério da Agricultura, a gente pede emprestado para eles autorização, cada painelista se inscreve individualmente, o painel é da SICT, mas a gente aproveita o local do mapa para fazer esse painel. Então a gente faz os mesmos critérios do COI, Comitê Olerícola Internacional. Né? Então a gente faz toda a análise sensorial do azeite frutado, amargor, picância e defeitos, e analisa se ele atende os critérios internacionais
e nacionais, né, para ser produto para ser um azeite de oliva extra virgem. Só que nós temos um adicional. A gente cobra, além desses critérios, a gente cobra um frutado acima de 3, que é um pouco mais do que exigido na norma internacional, né? Então a gente tem um controle físico-químico e do lote. E geralmente, se eu não me engano, a validade máxima que a gente aceita com o selo é 18 meses. Então ele pode etiquetar, a partir do momento que ele invasou o produto, coloca o selo, tem validade de 18 meses, né? Se o produto ele tiver com mais de 18 meses, ele não poderia ter colocado o selo naquela garrafa, né? Então a gente recebe informações do lagar que ele fez o beneficiamento, da área que ele fez a produção, a gente faz estimativa de cálculo, porque a gente tem especialista, a gente não entende tanto assim da parte da produção, mas a gente tem pessoal da Secretaria da Agricultura trabalhando conosco, né? Então a gente faz estimativa de qual seria a produção possível para aquela área que ele indicou daquela variedade, né? E aí de quanto é que ele está informando? Ele está dizendo aqui que tem 10 mil litros. Ele tem área para produzir 10 mil litros? Não, ele está comprando. Então, de quem que ele está comprando? Como é que é o blend dele? Então, a gente consegue ter essa análise de qualidade do produto dele para dar um mínimo de garantia dessa questão. E o produto é para o safra, então literalmente todo o lote a gente certificou. Tá? Então, aqui o grupo de trabalho do azeite de oliva extra virgem é um grupo de trabalho até em número de instituições maior, porque tem muito produtor dentro do grupo de trabalho, né? Tem o próprio Iboliva, tem as secretarias, tem a UFC SPA, né? Que trabalha bastante com sensorial. Tem o Ministério da Agricultura, a Embrapa Clima Temperado, né? E alguns produtores fizeram parte do próprio grupo de trabalho para dar para a gente know-how do que é importante no setor. É a Silvia que coordena o setor do azeite de oliva extra virgem, né? Ela fez um trabalho muito bom nisso. Daí o trabalho de azeite de oliva extra virgem, né? Nós estamos com, inclusive, inscrições abertas para a safra desse ano ainda, porque em função das enchentes a gente atrasou o período do painel, né? Então a gente tem inscrição aberta agora até dia 20 de agosto, né? Então a gente tem os requisitos de produto, que é a origem, a qualidade baseada na legislação, na safra vigente, na validade, análise físico-químicas, requisitos para lagar, né? O lagar é a indústria do azeite de oliva, é onde é feito o beneficiamento, onde é feita a famosa prensagem a frio. Não se faz prensagem a quente em azeite em nenhum lugar do mundo, ou pelo menos não atualmente, senão não é azeite, tá? Toda prensagem é a frio para azeite de oliva, né? Até porque ele não pode ser refinado, é um produto que ele não é refinado, né? Ele no máximo é filtrado ou decantado, alguns decantam, alguns filtram, os que filtram têm uma validade, tem uma vida útil maior, que é um produto que ele é muito sensível, muito delicado, o azeite de oliva. A grande vantagem que o azeite de oliva tem é justamente são gorduras muito insaturadas, gorduras com ômega 3, com ômega 6, que são muito benéficas para a nossa saúde, mas por ter muitas insaturações, é uma gordura muito instável, muito sensível. A garrafa de vidro tem que ser com cor, tem que ser uma cor escura, a tampa tem que ter dosador, tem que ser mantido longe do calor, longe do frio. E assim, um produto que ele não é filtrado, ele é só decantado, como ele vai ficar com material, mesmo que sejam partículas imperceptíveis dentro do produto, ele vai oxidar mais rápido, né? Então ele vai ter uma vida de prateleira de 6 meses, 1 ano, né? Não dá para dizer exatamente qual é a vida, mas ele vai ter um tempo de validade menor que um produto que ele é filtrado. Então ele é um produto que ele é feito para consumir fresco, por isso até que o azeite que vem de fora acaba também sendo um azeite de pior qualidade, porque mesmo tu pegar um produto bom, tu coloca ele no tonel, tu atravessa um oceano, daí tu vem aqui, tu invasa aqui, o produto já perdeu metade do que ele era, né? Então, se recomenda o consumo do azeite de oliva extra virgem, o produto da safra. E principalmente o produto da safra perto de onde tu está o consumo. Então, consumir o azeite brasileiro, o azeite gaúcho, vai te trazer para ti mais benefícios do que o azeite de fora. Não que o azeite virgem, o que não é extra virgem, seja um azeite ruim, mas ele já perdeu boas partes das qualidades sensoriais, boas partes das qualidades organolépticas, perdeu boa parte dos benefícios. Se tu realmente aprende a analisar azeite, a compreender azeite, tu coloca um na boca e coloca o outro,
O que dispara num azeite virgem é que tu começa a sentir ranço, começa a sentir defeito. É que a gente não está acostumado. Por isso que esse azeite costuma vir como sendo um outro produto, né? Como sendo um produto extra virgem, ele não é e a gente não sabe diferenciar, né? Então faz parte também do selo ajudar nessa cultura, né? Aí o processo de reconhecimento, né? É um processo similar, só que ele é anual, né? No período que a gente começa a safra, a gente abre as inscrições em um determinado período, geralmente depois da colheita e da extração, para que se já tenha produto, mas normalmente perto disso. Este ano é uma exceção, porque a gente iria fazer as inscrições no período das enchentes, que foi logo depois da safra. E aí não dava para fazer nada naquele período. Então a gente empurrou, conversou com as pessoas, e estavam fazendo só agora esse período, mas geralmente pouco depois da colheita, né? Aí o grupo avaliador vai fazer a avaliação da documentação, das análises, aí tem um grupo que vai fazer painel sensorial, a gente autoriza o uso e aí o ciclo se repete, né? Assim como a carne premium, também tem um regulamento no site, acho que é oliva.premium, ou azeite extra virgem, vou botar no anterior que eu acho que tem aqui. Ali, ó, é azeite-premium. É o site da SICT, azeite traz o prêmio no final. Ali já vai ter o regulamento. Vocês podem entrar também em contato com produtos -prêmio@sict.rs.br, que a gente dá todas as informações de todos os selos para vocês. Aí também a gente já tem o selo implementado no Cordeiro Premium Gaúcho, né? Esse foi um caso interessante, né? Porque o Cordeiro ele nasceu de um caso de sucesso, né? A Celebra Alimentos, que é uma produtora, eles têm um braço deles que faz azeite de oliva, mas eles são produtores de cordeiro, e eles se inscreveram nos casos de sucesso de 2022 e mandaram a história deles, né, do produto deles. São cortes diferenciados do cordeiro. Tem um produtor aqui de cordeiro ali no salão ali, eles também têm um produto diferenciado. Bem nessa pegada também. Mas é mais ou menos para vocês terem uma ideia do que faz a Celebra, né? Então eles mostraram a história, mostraram o produto, vender, e a gente se apaixonou pelo produto. Conversando, a gente viu que o setor tinha um potencial. Buscamos outras pessoas no setor. A Cordeiro Sul, que é o maior produtor, o maior frigorífico do estado, tem uma marca própria também, comprou a ideia, os produtores compraram a ideia, então a gente começou a desenvolver um selo para o cordeiro gaúcho, né? Ele já está implementado. O cordeiro é um produto, assim como a carne bovina, e diferente do azeite, que o azeite é um produto mais jovem no estado, apesar de ser um dos mais velhos em termos de produção mundial, o cordeiro é um produto que tem muito a cara do Rio Grande do Sul, né? Ovelha tem muita carne do Rio Grande do Sul. Claro, quando a gente fala de cordeiro, a gente está falando de animal bem mais jovem que ovelha. Geralmente, ovelha a gente fala com um tom depreciativo, um animal mais velho. Mas é um produto que ele a identidade, faz parte da identidade do Rio Grande do Sul. Se come muito no interior, mas se tem muito abate informal, se tem uma comercialização minúscula. A quantidade de carne de cordeiro que a gente come por ano, se não me engano, são 300 gramas por pessoa no estado, na média, alguma coisa nesse nível. Então é minúscula. Mas todo mundo conhece alguém que adora ovelha, que come ovelha, mas se compra pouca ovelha, né? E se tem uma produção de cordeiro bem interessante, do animal mais jovem, bem interessante, com cortes selecionados, especializados, linhas bem gourmet. E é esse tipo de produto que a gente trouxe para certificar no selo do Cordeiro Prêmio Gaúcho, né? Então, como eu disse aqui, ele nasce no caso do Sucesso 2022, justamente para a gente verificar que existe no mercado esse produto diferenciado, né? E um dos objetivos nossos é reduzir o abate informal, né? Aumentar a formalidade desse abate, estimular o aumento da produção, que é uma coisa que geralmente não está tão associada à agregação de valor. Porque quando a gente fala de agregação de valor, a gente não fala em produzir mais, porque geralmente produzir mais tem a ver com produzir em escala, sem se preocupar tanto com diferenciais. Mas no caso do cordeiro, as duas coisas acabam se associando porque a produção é baixa, porque existe pouco interesse de venda no consumidor, na compra, né? Então, a ideia de agregar valor é tu
fortalecer um nicho, vender um produto. Não vai vender para todo mundo, tu não vai vender 3 quilos por consumidor por ano de cordeiro, mas tu vai criar um nicho, tu vai ter um nicho atendido no mercado de consumidores com alto padrão, padrão de financeiro, que vão ser capazes de pagar que são capazes de pagar pelo cordeiro o mesmo que eles pagam pela carne do Angus. Né? Então é esse produto consumidor que a gente quer buscar. Então isso estimula que outros produtores comecem a produzir mais dentro dessa cadeia, né? Que é uma cadeia também bastante sazonal. Né? Ela tem um período de nascimento, tem períodos do ano que tem pouco abate, tem períodos do ano que tem muito abate, porque o animal tende a nascer sempre mais ou menos no mesmo período do ano. Né? Tem técnicas para driblar um pouco isso, mas em geral está sazonalidade. Mas estou aumentando aí o interesse do produtor em se manter nesse setor formalmente, né, com um produto diferenciado, fornecendo maior agregação de valor, tu acaba aumentando a produção, e a produção gaúcha vem caindo continuamente ao longo dos anos para a ovelha em geral, para o cordeiro em geral. Né? Então, também difundir novas formas de apresentação. Olha aquele corte lá, não dá água na boca. Né? Não dá vontade de botar aquilo ali no fogo hoje. Difundir boas práticas no setor e sempre com foco na origem e na qualidade. Né? Então, trabalha de uma forma muito semelhante à carne bovina. Aqui nós não temos tanto a pegada da associação de produtores, a gente acaba se focando mais na indústria como esse eixo norteador, porque, embora existam associações e os produtores façam parte das associações, isso é mais vinculado à questão genética que à questão de produção da carne mesmo. Tá? Então, não havia no setor uma capacidade de agregação tão grande nas associações quanto tinha em outros, então a gente usou a indústria como esse foco, com um retorno dos próprios produtores. Né? Então, os princípios: animais jovens, são de cordeiro, né? Origem gaúcha, né? Rastreabilidade coletiva, né? Que não é rastreabilidade individual, mas já é uma forma de tu identificar procedência e origem. Né? Sanidade, bem-estar animal e padronização da qualidade. Né? Aí nós temos critérios para o produtor, para o animal, para a indústria, nós temos um regulamento. Nós fizemos uma coisa muito legal na carne do cordeiro prêmio gaúcho, que nós não fizemos nos outros, que é o seguinte: nós temos muitos critérios, em todos a gente tem critérios relacionados a boas práticas de produção, boas práticas agropecuárias, e também boas práticas de produção na indústria. Só que, ao invés de só controlar esses critérios, eles comprovarem para nós os critérios, aqui nós fizemos treinamentos. Então, além de comprovar os critérios, o produtor e a indústria têm que entrar no site, assistir às aulas que a gente disponibilizou lá, responder questionários para a gente ver o que ele aprendeu daquela aula, e daí sim ele vai estar apto a solicitar a inscrição. Tá? Então, algo que a gente fez experimental e ficou muito bom aqui. A gente também tem a Embrapa Pecuária Sul, a gente sempre busca a Embrapa como um parceiro, sempre que possível, porque é onde tem muito da inteligência tecnológica a nível nacional. Né? A Embrapa é um caso de sucesso em termos de tecnologia da agricultura, da agropecuária em geral, a nível mundial. A gente não tem noção disso, até porque a Embrapa mesmo, ela perdeu parte da posição que ela tinha no mercado porque ela ensinou a indústria a fazer o que ela fazia. Mas não existem Embrapas como a Embrapa na maioria dos países do mundo. O que ela faz aqui é um trabalho para tecnologia e inovação em alimentos que a gente tem que valorizar muito a nível nacional, e nós temos 3 ou 4 Embrapas no Rio Grande do Sul, dada a importância da nossa agricultura. Tá? Então a gente tem que buscar sempre o trabalho deles quando a gente trabalha em ciência, tecnologia e inovação dentro da cadeia do agronegócio. Tá? Nós temos também a Carneiro Sul, a Celebra, o Sebrae, a Emater, a Arco, que é a Associação de Produtores do Estado, né? Criadores de ovinos, a Farsul, a Unipampa, trabalhando nesse grupo de trabalho conosco para estabelecer esses critérios, esse modus operandi, porque esse grupo de trabalho ele não vai estabelecer só os critérios, ele estabelece
o modus operandi do selo. Como é que nós vamos trabalhar? O que isso vai ser de diferente dos outros setores? Né? Porque cada um tem as suas particularidades. E depois é submetido ao comitê gestor do programa, que é um comitê intersecretarial que aprova ou não. Né? Então, nós começamos a trabalhar com o Cordeiro ano passado, lançamos na Expo Inter. Né? Este ano, no Paleta Atlântida, nós tivemos a entrega dos selos tanto para Cordeiro Sul quanto para Celebra, a autorização deles. Então, a gente já assou, que maravilha, nós assando Cordeiro adoidado no Paleta Atlântida. Foi uma experiência muito boa. Né? Então, tem uma série de documentos que o produtor tem que preencher, que a indústria tem que preencher, tem esses treinamentos que precisam ser feitos. Né? De modo prático, nós temos esses treinamentos online, né, em vídeos, que o produtor assiste, mas sempre existe a oportunidade, a possibilidade de a gente reunir as pessoas e levar as pessoas que ministraram esses treinamentos para fazer em loco. Tá? É claro, a gente não vai fazer para um produtor, daí junta um grupo e vamos ensinar aqui boas práticas agropecuárias. Não vai ser eu que vou ensinar, vai ser alguém que saiba. Nós temos aí os nossos parceiros, tanto das universidades quanto das secretarias, que saibam desse conhecimento para passar para vocês. Né? Então, também renovação 24 meses e autorização de uso do selo, e também tem que manter informação conosco periódica de lotes, de os produtores que estão produzindo, para onde que foi, como é que foi produzido, se foi a sazonalidade. Inclusive, como é um setor muito sazonal, e se percebe nesse setor que tem frigoríficos que abatem apenas em alguns meses do ano para tentar aproveitar o hype dos feriados, né? Que é um produto que acaba sendo consumido ali em festa de final de ano, coisa assim, mais para esse período, nós temos um critério que a indústria, para ser parceira desse selo, ela tem que produzir no mínimo um determinado número de meses do ano, né? Que é para mostrar valor à cadeia, para mostrar que ela está engajada com o setor. Né? Então, a submissão tá, também online, tá? Um QR Code junto também acontece com o da carne bovina. Né? Assistir os treinamentos, formulários, e aí o comitê avaliador vai avaliar isso tudo e vai entrar em contato se ele para pedir qualquer informação adicional, fazer qualquer auditoria que julgar necessário. Né? Então, além desses 3 setores, nós estamos trabalhando também com a cachaça. Nós começamos a trabalhar com a cachaça ano passado, e agora nós vamos para este ano, estamos finalizando as datas para fazer a primeira edição da cachaça. Ele vai ser um produto que vai trabalhar de uma forma mais parecida com o que trabalha, por exemplo, o azeite de oliva. Né? O ovinos, quem está trabalhando diretamente é o Rafael, o bovinos é eu, a Silvia está com a cachaça e com o azeite de oliva. Né? Então, a gente está sempre aberto a avaliar novos setores. Já tivemos conversas no passado com arroz, naquele momento não avançou, também com a nossa peca também não avançou. Mas é tudo uma questão de maturidade, tanto do programa quanto do setor. A gente pode retomar e avançar o assunto a qualquer momento. Né? Basta interesse do setor. Né? O que a gente tem que enxergar no setor? Interesse, não só de uma pessoa, mas de um grupo. Né? Diferenciais que a gente possa vender o produto com eles, né? Que o produto se torne, realmente agregue valor, né? E que sirvam de exemplo para os produtores que não chegaram naquele ponto ainda, né? Para levantar o nível, levantar a régua desses produtos no estado. Né? Eu acho que o principal exemplo que a gente pode usar de produção com agregação de valor na cadeia alimentícia no Rio Grande do Sul é o vinho sempre. Né? O vinho é um produto que vinho, espumante, ele foi agregado e continua sendo agregado muito valor pelas cadeias ao longo do tempo. Inclusive, quando eles têm problemas, eles veem como é que eles vão contornar esse problema e buscam soluções. Como, por exemplo, a gente estava tendo até uma palestra esses dias com... Uma palestra não, uma reunião com uma indústria de blockchain que está trabalhando com o vinho, né? Justamente porque eles tiveram esses problemas 1 ou 2 anos atrás com a questão de trabalho análogo com escravo, a escravidão. E aí o que acontece? Eles estão instalando rastreabilidade com blockchain na cadeia deles, algumas marcas,
para trazer informação para o consumidor de toda a história do produto deles, de toda a rastreabilidade por onde passou o produto dele e mostrar para o consumidor que eles estão tomando ações para evitar que aquilo aconteça de novo. Então, eles estão aumentando a transparência do processo para aumentar o controle por parte do consumidor para restabelecer essa confiança. Então, uma cadeia que ela e é uma cadeia que serve de exemplo para nós por causa disso, porque é isso que nós queremos nos outros setores. Setor que aprenda com seus erros, evolua e sempre busque a agregação de valor. Né? Porque aqui nós temos uma produção no Estado que, em muitos setores, não todos, não é competitiva com produtos que vêm de fora. Até porque o nosso Estado, o nosso país, ele tem um problema muito grave na parte da industrialização. Ele é pouco industrializado frente ao que ele poderia. Né? Pegar o exemplo do café aí, que é um exemplo básico, o maior produtor de café em cápsula do mundo é a Suíça. O maior produtor de café em cápsula do mundo é a Suíça. A Suíça nunca produziu um grão de café na face da terra. Então, isso mostra o quanto que a indústria brasileira tem a se desenvolver. Só que a gente não pode ficar parado só desenvolvendo a indústria, esperando a indústria se desenvolver. Nós temos que saber nos posicionar com o que a gente faz. O café que vem vendido no Brasil com marca brasileira, feito no Brasil, se ele não está em cápsula, ele vai ter que ter um grão muito melhor. Então, a gente tem que saber buscar esses nichos, saber buscar essas diferenciais, até para que a indústria queira se instalar no Rio Grande do Sul, até para que a gente ajude a incentivar a indústria a instalar no Rio Grande do Sul, mostrando que existe um produto diferenciado aqui. Né? Então, é isso que a gente busca em todos os setores. Então, para contatar a gente é bem fácil, produtos-premium@sict, ou falar com os gestores de inovação e tecnologia, eles conseguem nossos contatos, tanto a Suzana, quanto eu, quanto a Silvia, quanto o Rafael, quanto o Júlio, e a gente está sempre aberto aí para conversar, para trocar experiências e para agregar e ajudar vocês a agregar valor aos seus produtos. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu quero te agradecer a presença aí e pedir um pouco mais de informação para a gente tentar mobilizar, já que não mobilizamos aqui, diretamente com os produtores, né? Então, tem alguma coisa de palpável já do ganho obtido pelo selo, do benefício desses que se envolveram, né? Porque no mínimo tu tem uma dedicação, envolvimento para cumprir documentos e tal. Então, como é que está a contrapartida a isso, o retorno para os produtores envolvidos? Tá. Claro que o retorno, numericamente, ele é de longo prazo e nem a gente vai ter a métrica desse retorno. Né? O que a gente percebeu no selo, por exemplo, do azeite de oliva? Na primeira edição, nós tivemos 60 inscritos. Na segunda edição, nós tivemos 103 inscritos. Um avanço. Por quê? Porque quem não tinha o selo começou a se perceber como o selo é importante. Alguns desses produtos do selo, o produtor, ele começou a ter visibilidade e começou a concorrer a prêmios internacionais. Nós temos aqui, tradicionalmente, produtos com selo gaúcho que recebem que recebem prêmios internacionais. Né? Também a gente tem, sempre que possível, levado esses nossos produtos para feiras e eventos para expor. Né? A gente tem trabalhado também na integração dessas cadeias, né? Que a gente ajuda a articular esses produtores. Né? Então, numericamente, eu não sei te dizer o quanto a mais os produtores estão ganhando. E é uma pergunta que os produtores sempre fazem. E é uma coisa que tem que ser entendida pelos produtores. Isso é um caminho. Né? A agregação de valor depende muito da comunicação. No azeite de oliva, eu vou te dizer que o retorno financeiro que eles receberam com o selo é maior do que nos outros setores. Por quê? Porque eles entenderam a importância do selo e eles mesmos foram trazendo a informação para o consumidor do selo. Eles chegaram para o consumidor, olha, meu produto tem um selo de Estado, meu produto tem um selo de Estado. Né? E isso acabou marcando na cabeça do consumidor que o selo do Estado é a chancela do Estado. Né? Então, eles acabaram tendo um retorno financeiro diferente. Claro que o azeite de oliva, este ano, eles estão tendo uma questão de produção, houve quebra da produção. Aí não tem o que fazer mesmo. Mas eles vinham numa crescente e o selo estava ajudando eles essa crescente. E dentro do Estado, a gente tenta até nas ações do Estado, dos nossos parceiros, dar preferência para quem tem o selo. Né? Como, por exemplo, a gente levou, foi para
Mas normalmente a gente leva para feiras e eventos, não lembro qual foi o último que a gente levou agora. Foi para Gramado, se não me engano. A gente levou produtores de azeite. A gente só entrou quem era produtor que tinha selo. Né? Servia como filtro, porque era o melhor que a gente tinha oferecido do Estado. Né? Então, esse ganho é um ganho que vai aparecendo com o tempo, porque o que é importante? Não é ter o selo. Agora eu tenho o selo, tenho o selo. Está tudo feito. Não. O importante é a gente comunicar o selo. Né? O selo tem que trazer informação, a gente tem que vender essa história. Então, o importante é que o produtor entre no selo, construa esse selo junto com a gente e nos ajude a vender essa história desse selo. Sim, existe um esforço do Estado. A gente tem. Sim, existe um esforço do Estado para vender esse selo. A gente tem o apoio da SEDEC, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, justamente para essa questão de feiras e eventos, por exemplo. Na carne bovina, agora, a gente terminou o primeiro ciclo do selo, que a gente chama, né? Foram os 2 primeiros anos que a gente estava testando, está prototipando, e agora, nesse momento, nós estamos elaborando justamente o nosso plano de marketing, né? Trabalhando junto com a nossa assessoria de comunicação, trabalhando junto com a SECOM, para desenvolver ações de divulgação do Estado para este selo. Né? Exatamente, é. Exato. Uhum. Sim, como todos esses regulamentos estão no site, e no site tem a história dos produtos. Por exemplo, o selo do Cordeiro, ele remete... Aí a gente faz diretamente com o produtor, a gente forma para ele quais ações que vão ter. Porque a gente trabalha via associativa, muitas vezes, né? Então a gente chega, olha, a Hidroliva, a Propampa, a Proxima, vamos fazer uma ação assim, assim, assado. Precisamos comunicar aos produtores para que eles se inscrevam nessa ação. Né? Então a gente usa, essa é uma vantagem para nós de ter esse contato com a associação, né? Porque daí é o jeito que a gente faz para acessar o produtor diretamente. Né? Em vez da gente ter que entrar em contato com 50 produtores, 200 produtores, 300 produtores, a gente vai na associação. Associação, vamos disponibilizar stand no evento tal. A associação é parceira nossa não vender ideia. A gente precisa da associação justamente para agregar esses produtores. Né? Uhum. Não mas o único selo que a gente não trabalha com processo associativo, apesar da gente ter a Arco como parceiro, é justamente o que é direto com o frigorífico, daí a gente usa o frigorífico fazendo esse papel, que a gente aceita como não sendo o ideal, mas de fato ele faz esse papel na cadeia. Né? São menos players. Na verdade, assim, acho que são 50 frigoríficos de abate de ovino no estado, no mínimo, tá? No mínimo, sabe? Mas a maioria deles são pequenos, né? Eu vou te dizer, o único frigorífico com um abate realmente grande no estado é a Carneiro Sul. Mesmo a Celebra tem um abate pequeno, mas o abate da Celebra é bem selecionado. O abate do Cordeiro Sul, eles têm uma linha mais premium e tem a linha mais normal deles também. Né? Mas todos os players costumam ter uma produção menor, né, no Cordeiro. Né? Então, a gente está nessa caminhada. A visibilidade é um processo de longo prazo, né? E, por exemplo, na carne bovina, o nosso objetivo é conseguir levar esse produto com selo para fora do estado. Né? Ainda estamos caminhando nisso. Ainda estamos caminhando, porque como disse, a gente está num processo de construção, nesse momento, da nossa estratégia de marketing no bovino. Né? Justamente para melhorar essa comunicação, porque que a gente percebeu? Que no primeiro ciclo a gente estava muito preocupado em regulamento, em ver se as coisas estavam rodando, se a gente estava conseguindo ver, se estava conseguindo controlar. E agora, ok, beleza, isso está funcionando. Então a gente tem que avançar. O que a gente precisa avançar? Não, nós precisamos avançar justamente na comunicação. Né? Exatamente. Então, exato. Então, é um ciclo natural para todos os setores. Primeiro implementa o selo, daí a gente vê o que a gente está medindo, o que a gente não está medindo, o que a gente tem de princípio, o que não é princípio,
se aquilo que a gente quer comunicar realmente aquilo que a gente está controlando, né? Porque às vezes tu diz, é um animal jovem, aí tu vê, tá, mas como é que tu, aí, tá, mas não tem nenhum critério aqui para ver a idade do animal. Aí não dá. Então isso tu percebe no dia a dia. Então os primeiros 2, 3 anos de cada selo vai ser muito para rodar essa história do que é o produto, entender o que é o produto, como é que o produto é montado, o que tu vai medir, o que que agrega valor mesmo, e o que não agrega valor, porque às vezes tu coloca um critério lá que não agrega valor. O cara tá gerando custo e não para ele não vai ter agregação de valor. Então os 2 primeiros anos, 2, 3 primeiros anos, tu perde muito nesse ajuste do que é o selo para aquele setor, para depois tu começar um trabalho de marketing mais intenso, né? E aí tu já tem o que comunicar. Porque não adianta, vocês viram ali na carne bovina tem 7 princípios. Nós vamos revisar aquilo ali. A gente não vai conseguir comunicar 7, a gente não consegue comunicar 7 coisas para o consumidor. Tem que ficar 3 ou 4 ali, que é o máximo que a gente vai conseguir botar na cabeça do consumidor. Né? Então é isso que a gente aprendeu no primeiro ciclo. Né? E agora a nossa comunicação vai ser em marketing, nós vamos filtrar aquilo ali. Tá, e agora vamos fazer ação, vamos fazer vídeo, vamos fazer divulgação na mídia, vamos fazer ações, vamos ver como é que a gente acessa o mercado tal para fazer essa comunicação. Jonathan, agradecendo a presença aqui, a tua presença aqui na FENARROS e o apoio da Secretaria da Indústria, Ciência e Tecnologia do Estado. O nosso vice-presidente Rogério Brant aqui quer fazer a entrega de uma homenagem, então, aí, agradecimento à tua presença. Obrigado pela tua disponibilidade, pela participação, pelo apoio que tu vem dando para nós aí. Esperamos contar a tua presença de novo para a 25ª FENARROS, que vai se realizar em junho, naquela semana do Corpus Christi ali, né? Então esperamos contar de novo com a tua presença, com a tua colaboração, com os teus conhecimentos, que vem somar para nós, para nossa região aí, tá bom? Muito obrigado. E como recordação, então, executiva, te homenageei aí com um pequeno mimo aí, tá bom? Obrigado. Sucesso e parabéns pelo belo trabalho. Obrigado. Muito obrigado pelo presente. Como Produtos Prêmio, a gente fica muito feliz com isso. Com certeza estaremos na próxima FENARROS, só nos chamar que a gente aparece, né? Porque a gente adora espalhar a palavra do Produtos Prêmio. Então, com certeza, a gente fica orgulhoso de contar com vocês como parceiros e de estarmos presentes aqui.